Minha saudação, amada igreja, com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículos 18 até o 25. Já sentimos a presença do Espírito Santo em nosso meio. Está bom este lugar, apesar da igreja estar um pouco quieta, mas nós sabemos que o Espírito Santo também trabalha nas nossas vidas de modo silencioso. E eu creio que os louvores que aqui foram entoados chegaram ao trono de Deus. Amém? Os irmãos encontraram? Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. A igreja pode tomar os vossos assentos. Querida igreja, esse texto há muitos dias tem falado ao meu coração, e alguns dias atrás eu disse à minha esposa: Deus já colocou uma palavra no meu coração para o culto de ceia. E como de costume, eu digo aos irmãos, é uma palavra que confronta, é uma palavra para os nossos dias, para que nós venhamos fazer uma autocrítica em nossas vidas. E peço aos irmãos intercessão para que eu possa expor para a igreja o que Deus tem colocado no meu coração. Esse texto, irmãos, não vou me ater a todo o texto, li para que os irmãos tenham conhecimento do contexto, mas nós temos aqui Jesus Cristo falando aos seus discípulos, após ele dizer a eles que o próprio Cristo era ou é a videira verdadeira. E os ramos somos nós, os discípulos de Jesus. E precisamos nos manter firmados nele. Porém, para nos manter firmados na videira, haveria um preço a ser pago. E esse preço é o que Jesus está falando a partir do versículo 18. Haveriam retaliações. A igreja, os crentes, seriam odiados pelo mundo. Inclusive, Jesus não coloca isso para o futuro, mas ele diz: odiou a mim e odeia vocês. Sabemos que nesse momento
A igreja primitiva ainda não estava formada, mas Jesus já estava dizendo o que acontecia porque ele estava sendo odiado pelos judeus. E como diz o verso 20, o servo não é maior do que o seu senhor. Nós, servos de Deus, não podemos aceitar ou entender que não seremos odiados como Cristo foi odiado. Se nós somos discípulos, se somos servos de Deus, seremos odiados assim como Cristo também foi e ainda é. Olhando para o texto, nós encontramos a palavra mundo. Neste contexto, ele se refere à própria humanidade, o sistema mundano qual nós estamos inseridos. Esta sociedade com o mal é um sistema que opera sob o princípio das trevas. Não é o homem, apesar de o diabo usar os homens para odiarem a igreja, mas por trás da sociedade existe um mundo de trevas. E nós podemos ver muito bem isso em Efésios 6:12, no texto bem conhecido, que diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta, a nossa guerra, ela é espiritual. Se nós odiássemos o mundo, como pregaríamos o evangelho para esse mundo? Mas nós, quando saímos a evangelizar, geralmente se usa a expressão resgatar, porque são pessoas que estão sendo dominadas por esse sistema e que nós queremos que eles entendam a verdade, sejam libertos através da verdade. E esse mundo hostil que odeia o povo de Deus, odeia a Deus e todas as coisas que se relacionam a Deus. E é este mundo perverso que nos afronta, que nos ataca, que nos odeia. Queridos, em 1 João 3:13, João escreveu: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia, porque Jesus já havia dito que o mundo nos odeia. Mas isso não é para nós sairmos lá fora, encontrar alguém que não é crente e ficarmos com o pé atrás. Não é para nós tomarmos esses relatos bíblicos, estes aconselhamentos de Deus e ser hostil ao mundo, mas eles serão conosco. E qual a nossa postura? A postura de cristão, que ama o pecador assim como Cristo amou. O mundo pode, queridos, nos odiar, nos hostilizar, estão apenas cumprindo a palavra de Deus, como o versículo 25 diz: odiaram-me sem motivo, sem causa. Se perguntássemos para um não cristão, por que você não gosta dos crentes? Eles vão dizer: porque vocês agem assim, assim, assado. E nós agimos conforme Cristo nos ensinou. Por isso é sem motivo, sem causa. Como odiarão as pessoas por causa de outro que eles dizem que não existe, que eles não conhecem? Então é uma obra do inimigo contra a igreja, para fazer a igreja parar, recuar, não agir conforme a Bíblia nos ensina. Mas isso não vai impedir a nossa caminhada até os céus. Nunca impediu. Há mais de 2000 anos, quando a igreja foi formada
o diabo tentou de todas as formas, mas a igreja está aqui, está em pé, caminha, adora, chora, recebe libertação, recebe cura, Deus transforma. Deus não se limita por causa do ódio do mundo para com a igreja. E nós somos seus filhos, e as bênçãos do Senhor recaem sobre nós. Eles nos odeiam, mas a nossa casa não é aqui. Podem nos odiar, podem nos fazer mal, mas nós temos uma esperança diante de Deus. As circunstâncias que nos rodeiam não param a igreja verdadeira do Senhor. Nada deve parar a caminhada da igreja. Inclusive em Mateus 16:18, o próprio Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E é por isso que nós estamos alegres, é por isso que nós glorificamos a esse Deus maravilhoso, poderoso, que entregou o seu Filho para que nós estivéssemos aqui hoje, cumprindo com o mandamento de participar do corpo e do sangue do Senhor. O mundo lá fora não entende muitas coisas que acontecem no meio dos cristãos, não sabem o porquê de tantas coisas. Inclusive eu conversava com alguém e esse alguém perguntava, mas por que esse choro que tem? As pessoas no mundo sempre perguntam, é uma curiosidade, por que choram tanto? Por que gritam tanto? E alguém disse uma vez: vai lá, sente o que nós sentimos e você vai saber. É melhor a resposta quando você está junto. Por isso que o diabo tem ódio de nós. Porque mesmo na luta, mesmo na batalha, mesmo nas dificuldades, o crente não para de orar, não para de glorificar o nome do Senhor. Ele glorifica a Deus de todo o seu coração e se alegra. E chora, mas chora de alegria, porque sabe que Deus está agindo para lhe dar vitória. E é clara a intenção do mundo para conosco. Não esperamos que o sistema mundano abrace com alegria o Cristo e os padrões cristãos. Eles não vão aceitar isso. E cada dia que passa, nós vemos que cada vez mais as leis, a cultura, ela se distancia daquilo que nós vivemos. A família, a cultura religiosa, a cultura judaico-cristã, aquilo que nós vivemos está se tornando absurdo lá no mundo. E eles olham para a igreja e acham que devem odiar cada vez mais esse povo, porque nós não estamos entrando no mesmo caminho que eles estão. E há poucos dias um irmão me mandou uma frase que dizia: se o diabo não bater de frente contigo, é porque você está na mesma direção. E a igreja não anda na mesma direção. A igreja anda ao contrário do mundo. Nós não podemos nos adaptarmos ao sistema mundano. E essas práticas que nós praticamos não se encaixam ao que o mundo quer, ao que o mundo ensina, às doutrinações que o mundo tem para com toda a humanidade, pois são polarizadas. Nós estamos em um extremo, como igreja, e o sistema mundano está em outro extremo. Então não há como unir as duas visões, as duas culturas, as duas formas de agir. Não tem como. A nossa fé nos coloca em posição de confronto com o mundo e o sistema mundano. Nós não podemos, como igreja,
aceitar as doutrinações que são feitas através da mídia, através da educação, através das redes sociais que tentam deturpar a nossa fé. Porém, precisamos ter muito cuidado, porque o diabo é astuto. O diabo trama com muita antecedência e quando vemos, já caímos. Mas nós temos uma única regra de fé, a Bíblia Sagrada, que precisa ser obedecida de capa a capa. Queridos, o mundo tenta ignorar Deus, se coloca contra o padrão moral que vivemos. Tudo isso sem causa. João 15:21, que nós lemos. Tudo isso, porém, farão por causa do meu nome. Então, às vezes em uma roda de conversa com ímpios, falar o nome de Deus, ou dizer que nós aceitamos e cremos na palavra de Deus, já é motivo para sermos atacados. Às vezes a conversa está muito boa, mas tocou em Deus, tocou no nome de Deus, já se polariza as coisas. E aí nós vemos o quanto o mundo nos odeia. Mas enquanto o mundo nos odeia, nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Cristo que entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor a toda a humanidade. E estas coisas, o ódio do mundo não pode nos parar, mas deve servir de influência para que continuemos. A igreja é perseguida? Sim. Aqui no Brasil nem tanto, mas temos muitas notícias. Sabemos que os cristãos são atacados em muitos lugares, mas quanto mais atacados, mais a igreja cresce, mais a igreja se fortalece, mais caminha rumo aos céus, porque nós temos um Deus que tudo pode. Muito mais quando tentamos aplicar seus princípios e valores no meio em que vivemos. Às vezes nós queremos dizer, não, mas a Bíblia diz assim. E aí? Mas você crê na Bíblia? Um livro já retrógrado, um livro que não pode mais ter a influência que tem, vocês creem na Bíblia? É a nossa regra de fé. Não temos outro livro para basearmos a nossa fé. É o firmamento, é a fundação, é aonde nós depositamos toda a nossa confiança. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa fé não é somente em Cristo, mas na sua palavra, total, integral, 100%. Nada do que está aqui pode ser ignorado. Queridos, às vezes é difícil entender isso. É difícil entender às vezes por que os nossos filhos são atacados lá na escola, só por serem cristãos, na faculdade, no trabalho, quando alguém não quer conversar conosco porque somos cristãos. Às vezes perdemos a vaga da promoção na empresa porque não somos do jeito deles. Mas isso não é motivo para parar a caminhada da igreja. Nós precisamos nos manter firmados. Jesus nos avisou essas coisas. No mundo tereis aflições. Todos os dias temos aflições. Parece que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Mais vontade de parar. Qualquer coisa nos tira a atenção. Mas o que ele disse? Completando, tenha bom ânimo. Olhe para as coisas de Deus. Olhe para Deus. Não olhe para as coisas daqui. Olhe para cima. É de lá que vem o socorro.
bem presente na hora da angústia e da aflição. O motivo do ódio contra a igreja é por causa do nome do Senhor. Versículo 21. O próximo versículo 22 completa dizendo: se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Aqui está o porém. Por que o mundo odeia a igreja e odeia Cristo? Porque Jesus veio e mostrou que eles estavam tudo errado. Estavam no pecado. Quando a luz vem e clareia, ilumina as trevas, aparecem os erros, as falhas, os pecados. E foi isso que aconteceu com o mundo. Então, através da justiça divina, se revelou quem eram aqueles que diziam religiosos, aqueles que levavam tudo a atrair a atenção para eles, porque diziam ser a lei, diziam ser o que era correto, e o próprio Cristo disse a eles, os hipócritas fariseus: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque agem errados e contra a palavra de Deus. Estava tudo bem. Pecado que era praticado de alguma forma era ocultado e ficava assim. Mas chegou Jesus, trazendo a sua justiça, e nada fica oculto quando Jesus está. Quando Jesus está presente, o pecador se sente pecador. O errado se sente errado. O falho se sente que está falhando. Mas o cristão verdadeiro sente que é o amor dele que nos faz nos arrepender dos nossos pecados. Queridos, Jesus entrou em cena e mudou tudo isso, mostrou as falhas vergonhosas do mundo e se tornou o objeto de ódio, e os seus seguidores, da mesma forma, odiados pelo mundo. E isso mexe com o mundo espiritual, não é só com os homens, porque o diabo não quer que esse mundo vergonhoso seja exposto. Mas Jesus veio e fez isso. O diabo tem raiva daqueles que procuram viver uma vida santa, regrada pela palavra de Deus. Ele nunca vai aceitar, por isso que ele nos odeia. Por isso que muitos percalços, pedras no caminho, espinhos, problemas surgem, porque há um mundo espiritual lutando contra a igreja, contra a minha e a tua vida. Mas retorno a dizer, estas coisas não podem parar a nossa caminhada. Queridos, mas tem uma coisa que me preocupa, e eu creio que a igreja vai entender o meu raciocínio. Quando Jesus alertou os discípulos, eles não estavam sendo atacados por ninguém. A partir do Pentecostes, se evidenciou o ódio do mundo para com a igreja. A humanidade se dividiu entre santos e pecadores, seguidores de Cristo ou cristãos e ímpios. E hoje nós temos bem definido quem é a igreja, quem é o mundo. E nós sabemos que há diferenças nisso. Então se criou uma lacuna entre essas duas condutas morais. Os pecadores, moralmente, não têm uma conduta de moralidade, mas da igreja se espera esta conduta de moralidade. O ódio se dá pelas diferenças. Não há outra forma de entendermos isto, porque ser cristão exige ser diferente. Se fosse para sermos iguais, Jesus não teria vindo, não teria mostrado o mundo
em que estamos inseridos. Não teria mostrado os pecados, os erros dos homens. Deus não teria eliminado a humanidade lá no dilúvio. E ontem falávamos no rádio, sexta-feira, o dilúvio é o prenúncio do que acontecerá. A arca é a igreja. E nós somos os Noés. Noé era diferente daquele povo que ficou para trás. Agiu diferente. Deus encontrou em Noé fidelidade, santidade, diferença. Por isso ele estava sendo odiado e as pessoas chamavam-o de louco, zombavam de Noé. Queridos, a igreja primitiva se tornou o alvo do mais intenso ódio. E a história relata perseguições, zombarias, rejeições e mortes da igreja. Mara Lima gravou um hino dizendo: eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, dos irmãos que tiveram coragem de levar a semente, levar a mensagem. Está faltando coragem. Enquanto não tivermos coragem, nós não faremos o que Deus espera da igreja. A ponto de cumprir a grande comissão de Mateus 28, se tornou uma missão suicida na história. Pregar a palavra era correr risco de vida e ser levado para os campos de concentrações, para o Coliseu, ser atacado por leões, colocado nos paredões para serem mortos. O ódio contra a igreja chegou a esse ponto. E qual é a tua preocupação, pastor? É que nós chegamos a esta geração e não estamos sendo odiados pelo mundo. Aonde está o ódio do mundo para conosco? Mas o pastor parece que quer perseguição. O pastor quer que nós sejamos apedrejados, mortos. Irmãos, foi Jesus que falou: vocês são odiados, serão odiados por causa do meu nome. E aonde está esse ódio? Por que não estamos sendo odiados? O tempo passou e o mundo começou a aceitar a igreja. E há poucos dias eu estava conversando com alguém e eu dizendo, tem pessoas que vêm de outros lugares, de outras denominações, ou vêm pedindo reconciliação e dizem para mim: eu estou vindo porque a igreja, ela já não é mais aquilo que era, agora está mais fácil. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração: isso acontece quando a igreja cai o seu nível, ao nível de que as pessoas que estão lá fora se sentem parte daqui. Você já parou para analisar? Quando nós temos uma história, quando nós temos uma conduta e nós relaxamos esta conduta, e aqueles que dizem agora dá, porque agora abriu-se mais, é mais fácil de ser aceito, aquilo que eu faço aqui eu já posso fazer lá, não é para o bem da igreja. Isso são armadilhas do diabo para conosco, para diminuir o nível espiritual, cultural, moral da igreja, que deveria ser totalmente santa. Assim não seremos odiados, porque nós estamos
acolhendo aquilo que nós deveríamos ser contra. Muitas vezes pregamos contra, mas agimos conforme. Cadê o ódio contra a igreja? Quem mudou, irmãos? Deus não muda. Deus é único, é eterno e Ele não muda. O mundo mudou, mas mudou para pior. Porque a Bíblia diz que aquele que está sujo, suje-se mais ainda. E a igreja, os santos, quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Se o mundo está se sujando ainda mais, e a igreja se santificando ainda mais, a polarização acontece. Mas quando não há polarização é porque estamos nos aproximando. Esta é a preocupação. É isto que nós precisamos entender quando a palavra de Deus diz que nós precisamos ser diferentes, não iguais, não aceitar as mesmas coisas que o mundo aceita, não agir conforme o mundo age. E isto, queridos, não é apenas o interior, não é apenas o nosso vocabulário, a forma de agir, mas também a postura, a forma de se vestir, a prudência, a reverência. Como falei aqui na terça-feira, nós perdemos a reverência. Se nós formos na igreja católica, eu fui fotógrafo por um tempo, trabalhei muito dentro da igreja católica. O respeito e a reverência é muito maior do que nós vemos nos dias atuais dentro das igrejas pentecostais. Parece que Deus que nós viemos buscar aqui não merece o respeito. Mas nós precisamos retroceder, recomeçar, analisar a nossa vida perante Deus, para que Ele retorne a agir no meio da igreja conforme agia no passado. Não é que precisamos ser odiados, precisamos receber as afrontas, as hostilidades do mundo, mas a nossa postura precisa melhorar diante de Deus. E é triste, é vergonhoso aceitar, é inegável que a igreja foi quem mudou. O resto está tudo conforme a Bíblia nos informa. Mas a igreja mudou. Infelizmente não mudou para melhor, mudou para pior. O fim dos tempos se aproxima e quanto mais as coisas nos influenciam, nos empurram a sermos santos, nós caminhamos contrário. Eu falei para vocês, é uma palavra de confronto. E só a igreja verdadeira consegue ouvir e analisar, aceitar no seu coração e praticar. Inclusive, nós precisamos entender que o tempo que se passa, o nosso futuro, ele não pode piorar as coisas, modernizar as coisas, porque a Bíblia não muda. O que exigia no passado, exige. É por isso que nós cremos na palavra de Deus. E às vezes eu fico ouvindo que, se o pastor Leandro assumir, vai diferenciar. Eu nunca falei isso. A Bíblia Sagrada é a minha regra de fé e deve ser a sua também. Está tão bom assim. Nós viemos para cá, nós sentimos a presença de Deus. Nós oramos e Deus nos responde. Por que mudar?
nós não mudaremos para melhor de forma alguma. A secularização só traz diferenças que não vão agradar ao nosso Deus. A modernidade não traz nada de bom para a igreja que quer morar no céu. Por isso nós precisamos estar andando conforme Deus tem nos exigido. Paulo alertou aos Romanos 12:2: não vivam conforme os padrões deste mundo. Quais são os padrões do mundo? Tantas coisas que antigamente a igreja não fazia, hoje faz. Se amolda aos padrões mundanos. Só para os irmãos terem uma ideia, tatuagem antigamente era um pecado. Por que mudou agora? Às vezes nós vemos jovens adultos, cristãos, se criaram dentro da igreja e estão tatuando. Não existe tatuagem cristã e tatuagem não cristã. Isso eu não falo daqueles que vêm já com estas marcas, mas aqueles que fazem depois de terem conhecido Cristo, o Evangelho. É necessário libertação. E tantas outras coisas que nós vemos que Deus não se agrada. A igreja atual, de certa forma, está acovardada. Nós nos fechamos entre quatro paredes. E aqui nós choramos. Aqui nós nos jogamos no chão, nós nos ajoelhamos, nós gritamos na presença de Deus. Mas lá fora, nós temos vergonha de dizer que somos crentes. Lá na tenda, nós temos vergonha de ir lá orar para que Deus faça milagres nesta semana. Nós temos vergonha de entregar um folheto. O que vão dizer de mim? Nós procuramos muito mais a aprovação do mundo do que a aprovação de Deus. E quem nos sustenta? É o mundo ou é Deus? Quem nos dá vitória? Quem nos faz levantar pela manhã e agradecer pelo ar que respiramos? Quem provê as coisas na nossa mesa é Deus ou é o mundo? É Deus, irmãos. Nós precisamos ser gratos a Deus todos os dias. O mundo não tem nada para nos oferecer. Por que nós buscamos a aprovação do mundo? O Evangelho é transformador. O Evangelho cura as feridas da alma. O Evangelho que nós cremos tem tudo o que nós precisamos. Não tem necessidade de nós pedirmos a aprovação de quem quer que seja. Não há necessidade. Nós temos um Deus que tudo pode. Às vezes, as retaliações do mundo doem. O que eu escrevo lá nas redes sociais, às vezes vem um mundano e nos massacra. E nós tememos. É verdade. Mas o temor maior que nós devemos ter é dele. A nossa postura, mesmo que seja oculta, ele vê todas as coisas. A diferença que Deus quer ver na nossa vida começa de dentro para fora. É lá dentro, na alma, no coração, nos pensamentos, que nós vamos externar o quem somos. Quem você é diante de Deus? Você é diferente do mundo? Você pensa diferente? Você fala diferente? Você anda diferente do mundo? Se você está sendo aceito no ambiente em que você está, no trabalho, na família, entre os ímpios, toma cuidado. Cuidado.
porque Cristo está às portas. E as surpresas serão muitas. Uma gravata não salva ninguém. Ler a Bíblia não salva ninguém. Mas comunhão com Deus, isto sim. Uma vida de santificação, isto sim nos leva para o céu. E está próximo. Queridos irmãos, nós trocamos os momentos de Deus por prazeres banais do mundo. Nós trocamos muitas coisas que vivíamos em comunidade cristã por coisas lá do mundo. Nós diminuímos as exigências para aceitar alguns. E que rumo a igreja toma? A igreja que faz a diferença é aquela que entendeu a mensagem do Evangelho. Aquela que pega a sua cruz, renuncia a si próprio e segue Jesus, os seus passos. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja angustiante, aflição na caminhada, mas com ânimo, com convicção de que está caminhando no rumo certo e no final haverá uma recompensa para quem entendeu esta mensagem do Evangelho. A igreja verdadeira deve viver em separação com o mundo. É desconfortável viver assim. Mas o nosso descanso não é aqui. É lá nos céus. Quem quer descanso aqui não entendeu que existe algo muito maior. Uma cidade muito melhor, mais prazerosa do que o que nós vivemos aqui. Eu não tenho tempo de prosseguir, mas o ódio do mundo não importa para você que entendeu a mensagem do Evangelho. O ódio do mundo não importa para você que ama a Deus, que entregou a tua vida ao Senhor, que sabe para onde quer ir, sabe onde vai chegar e tem comunhão com esse Deus todo-poderoso. Continua, não pare, mesmo que as perseguições venham, surjam. A igreja verdadeira não para, mas caminha como um exército, fortalecida em Deus, tendo como capitão o próprio Cristo Jesus. Se coloquemos em pé. Eu vou convidar aqui o evangelista Gilmar a fazer esta oração. Em seguida, a nossa Santa Ceia. Mas que Deus toque no teu coração. Leva esta palavra no teu coração. Examina a tua vida. Não procure a aceitação do mundo, procure a aceitação de Deus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus em quem não há mudança e nem sombra de variação alguma, Deus que ama a igreja, Deus que ama os seus filhos, Deus que quer nos ver com Ele pela eternidade e eternidade. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo despertamento, Senhor. E nós descansamos agora numa obra do Teu Espírito Santo, em cada um dos Teus filhos, de Tuas filhas, que estamos aqui na Tua casa nesta manhã de domingo. Que a brisa do Teu Espírito Santo caia dos céus, de uma maneira especial o vento do Teu Espírito sopre neste santuário, que a igreja seja renovada,
Que teus filhos tenham visões. Que a tua glória seja sentida nesta manhã. Obrigado, Jesus. Os céus é uma realidade. A tua vinda é certa. Desperta-nos, desperta-nos, Senhor. É o meu pedido e a minha gratidão. Em nome de Jesus.